bem-vindos de volta à minha casa para mais um episódio deste podcast. Comigo hoje tenho uma convidada muito, mas muito especial e vocês vão perceber porquê. Chama-se Ana Costa, não vou dizer a idade porque ela depois vai-me expulsar a meio do podcast. É mãe de solteira de uma Alice de 3 anos, profissão copywriter. Mas eu sei que ela esconde aqui um desejo muito maior do que esta profissão. Mas ela depois vai-nos dizer tudo. A Ana gosta de ser conhecida como Anitta. E Anitta, obrigado por teres aceito este convite, por estares aqui comigo, em minha casa, a falar sobre família e lar. Obrigada, Rui. É um prazer estar aqui. E eu sei que é. Falar sobre Mas família. tu também mentes bem. Muito, daí ter estes dentes que dizem sempre são dentes de mentirosos. Exatamente. Olha, diz-me uma coisa. Conto. Eu reconheço-te uma alma do tamanho de um mundo inteiro aí dentro. Oh, meu Deus. Não digas que não. Okay. Eu sei que é assim. Ok. E por isso é isso que eu adoro em ti. Esta história de ser copywriter Sim. é o teu maior sonho? Eles não vão ouvir. Os teus patrões, os teus chefes não vão ver. Eu sempre tive muita dificuldade em falar nesses termos dos sonhos, porque ficava muito ansiosa quando me perguntavam qual é o teu sonho, porque parecia que eu não tinha nenhum. Porque, sei lá, porque sonho é muito, tem uma carga, não é? Parece que uma pessoa tem de dar uma resposta extremamente, inteligente ou com impacto, não é? Com força, porque sonho... E depois de atingires aquele sonho, e agora? Sim, não é? Pronto. Portanto, eu sempre gosto mais de pôr como objetivos, ou metas, ou desejos, vá. Agora, claro que o meu sonho não era ser copy, não é? Obviamente, agora, gosto muito do que faço. A minha vida toda foi a conciliar o lado sério profissional com tudo o que eu verdadeiramente gosto. Ou seja, eu nunca até agora consegui poder focar-me só naquilo que realmente me dá prazer. Sendo que aquilo que realmente me dá prazer também me causa bastante sofrimento. Mas pronto, lá está, nunca tive uma rede que me permitisse atirar-me e agora só vou tentar a representação. Ou seja, um desejo teu pode ser a conciliação daquilo que te dá prazer ganhando dinheiro para comprar batatas. Exatamente. Por exemplo, é uma boa... É um bom desejo, sim. Puseste bem aí os termos. Não sim, é? Fazer sim. Ou seja, ganhar dinheiro, poder sustentar-me fazendo talvez mais o outro lado do que... Se bem que eu gosto de ser copy. Ok, chefe? Eu gosto muito do que faço. Porque é escrita. Pronto, é um trabalho extremamente criativo, claro. Não é monótono. Tu até ias trabalhar sem receber. Jamais. Adoras. Jamais. Perfeito. E estou sempre a pedir aumentos. Mas dá-me gozo, porque de certa forma converges com aquilo que eu gosto, que é escrever, que é a criatividade, que obviamente me é permitido usar, que tu me reconheces. Obrigada. Mas pronto, obviamente que não escrevo só sobre o que gosto do meu trabalho, não é? Quando eu tenho clientes como bancos, digamos que o meu entusiasmo cai a pica ali quando me passam os briefings, mas pronto, lá está, uma pessoa também tenta sempre dar a volta e tentar tirar prazer em tudo aquilo que faz, falhando várias vezes. Claro, rodas do botão e isto é para fazer bem. Sim. Exatamente. Olha, mas nessa parte que tu desejavas muito fazer e ao mesmo tempo ter as batatas lá em cima, eu sei o que é, mas não queres dizer. Porque já fizeste. Já fiz, sim, já fiz muita coisa. O mais difícil que eu fiz até agora foi, sem dúvida... O pino? Não. Olha, para mim é muito difícil. Se não tiver assim uma parede a ajudar... Para mim é impossível, pronto. Portanto, as coisas que para mim são difíceis, eu já estou bem resolvidas com elas. Nomeadamente ginástica, nunca deu nem nunca irá dar. Mas... O mais difícil que eu fiz até agora foi mesmo stand-up comedy. Foi
Mas depois enche-te. Não, é o máximo, aquilo é muito bom, é uma grande adrenalina, mas é um sofrimento atroz. Eu não sei se, olhando agora para trás, eu não sei se compensa. Assim que eu engravidei, eu deixei de fazer, porque primeiro tive uma gravidez muito complicada, quer fisicamente, quer psicologicamente, e os nervos a parte, porque eu sofria muito, sim, não quis transportar isso também para a Alice, porque já estava com vários outros sintomas não tão positivos e já lhe estava a passar isso. E então deixei logo de fazer stand-up porque achei que não ia conseguir gerir bem a parte emocional, a parte de stress, e então parei por ali. Mas isso vale onde nós vamos. Essa queda a pique. Essa queda a pique antes de subir a palco, não é? Sim. Eu tenho uma coisa parecida, que é quando vou falar da adolescência nas escolas, tenho aquela malta toda de 10º, 11º, a olhar para mim, à espera que eu falhe. Prontos para mandarem... Sim, eles só não mandam falar aos professores. Mas prontos para eu falhar, prontos para se rirem. Alguns estão a filmar, claro, mas para pôr no porque eu não TikTok. falho. Exato. E agora é que ele vai falhar e isto vai virar viral. Exato. Mas como eu não preparo um bocadinho. Mas sim. Mas é bom falhar e conseguires dar a volta com isso. Sim, a parte mais gira é falhar. Sim, o desafio. E depois espetar-lhes na cara. Falhar é fixe, otário. Isso de 18 anos. Vamos acrescentar um F. Estou a dizer é que esse estômago que fica maluco antes, mas depois sobes, passa, vences e é brutal. E é muito bom. Sim, sem dúvida. E essa intensidade é que nos faz falta, não é? Sim. Quando depois dizemos assim, mas aqui eu tenho que comprar as batatas porque tenho lá o pintainho de boca aberta, não é? Olha, mas diz-nos como é que se chamava o teu espetáculo quando fazias stand-up? Eu não tinha um espetáculo. Do nome artístico. A Anitta Cheia de Graça, não é? Sim. Antes disso tive um grupo com 2 comediantes, com 2 amigos. Primeiro não eram amigos, mas depois ficaram amigos, que era o Humor de Mãe, que ainda chegámos a fazer, foi muito giro, foi uma fase muito gira. Era eu, João Rosa Luz e o Jorge Peseiro Mocinho, que andámos aí em tours, fomos à Madeira, andámos, foi muito giro. Escrever em grupo humor é giro, não é? Se bem que nós por acaso não amadurecemos a esse ponto, ou seja, nós tínhamos, cada um tinha o seu solo e depois tínhamos momentos de interação os 3, mas eram momentos, ok? Tipo na passagem de testemunho, quando entrava um e outro e depois geralmente no final, mas era um bocado individualizado. Okay. Foi pena, nós não... Provavelmente essa seria a evolução natural se nós continuássemos juntos. Mas houve aqui porque é que deixámos de atuar? Houve aqui a Anitta. Eu posso dizer que tu travaste a fundo nisto, colocando esta coisa que tu adoravas, porque isto também acontece em horas indecentes, não é? Sim. Tu travas a fundo, ainda estás grávida, mas a seguir já sabias que provavelmente terias mesmo que travar a fundo, não é? Porque muito pequenina e tu vais às noites atuar, não é muito... Como é que tu sentiste quando depois quando dizes assim, não, tenho que travar a fundo, mas isto vai gostar, mas não sei o quê. Porque este dilema existe imenso, constante na nossa vida e só vai desaparecer quando a gente fechar os olhos, não é? Estes dilemas de optar por isto. Mas achas que é isso que faz de nós melhores pessoas, que é quando naquela encruzilhada escolhemos uma coisa ou outra? Isso quando escolhemos, não é? Às vezes não escolhemos nada. Sim, se não podes escolher, a vida é facilitada. Também. Eu acho que estou a perceber a tua questão. Eu só comecei a confrontar-me com aquilo de que abdiquei mais recentemente, porque lá está, se eu tivesse mantido a mesma pessoa, provavelmente isso teria tido um impacto um bocadinho mais nefasto em mim, ou um bocado mais pesado, só que eu mudei, foi uma grande tareia isto tudo, não é? Portanto, eu, Ana Luísa, também mudei muito
E a gravidez, pronto, resumidamente foi complicada, decidi parar por estas questões e outras. O pós-parto foi horrível. O pós-parto é uma merda. Exato, claro que é. É uma tareia, é uma sova. Portanto, eu não tenho apoio nenhum em Lisboa, porque eu não tenho família. Okay. Os pais do pai da Alice também já morreram, portanto não há avós, não há essa rede que geralmente é mais imediata, não é? Sim. Não há tios, não há primos. Ligavas-me. Pois. Nem sei porquê. Às eu vezes, cheio de experiência. Exato. Nós com uma relação de anos de grande intimidade. Eu cheio de experiência a massajar o peito da minha mulher quando sobe o leite, oh meu Deus. Exato, podias sair de lá a casa a fazer isso. Exato, acho que não seria nada estranho. Portanto, o pós-parto, sei lá, aquele primeiro ano e meio a seguir foi... Eu não via nada além da minha filha no início, portanto, a minha cabeça mudou, não é? A nossa natureza, sim, agora a nossa mulher, né? Mas a nossa natureza como ser humano feminino, que é a única que para já dá à luz, muda, não é? Muda tudo, aquilo anda ali, parece um átomo. É muito intenso. E eu realmente transformei-me naquilo que me chamavam, que era mãe da Alice. Eu deixei de ter nome, não é? Eu, um dia, na creche, era a mãe da Alice. Não sei o que era a mãe da Alice. De repente a minha vida... Perdeste a identidade. Totalmente. Assim. Roubaram-me tudo, meu. Foi horrível. Mas não dizes que foi a Alice que te roubou. Foi a sociedade a olhar para ti que roubou isso. E ela também, não é? Coitadinha. Coitadinha, não sabia falar. Eles são totalmente dependentes e a mãe, sobretudo, por questões físicas e... Eu acho que isso é uma conspiração. Porque depois os bebés, as primeiras palavras que dizem é mãe, não dizem Ana. São culpados. Mas eu era a mãe, efetivamente, não é? Portanto, não há problema. E, portanto, o que dizer? Também é estranho um filho meu dizer-me assim. Uma filha minha. Sabes que é a primeira palavra, Rui. Era um pai ausente. Era um pai ausente. Exato. Ou é o padeiro. Olha, não sei, né? Aquelas cores Senhor todas. de CTT. Pronto, portanto... Então tu estás nesta fase eu deixei de ser pleno sofrimento. Sim. Deixaste de ser tu, a identidade. Deixaste de fazer o que querias, gostavas. Mas foi de forma natural, não é? Portanto, eu nesta fase ainda não estás sequer a sofrer. Não. A sofrer no sentido, nessa perspectiva mais alargada. Sim, de ter zoom out. Sim, exatamente. Ou mesmo de ter vontade de fazer o que quer que fosse. Outra coisa que fosse. Eu, para ver um filme, demorava 4 dias. Tinha de vê-lo em 4 dias. Estás a perceber? Ficou tudo... Mudou. Ficou tudo adiado. Sim, eu deixei de me reconhecer também, portanto foram todas as mudanças, até físicas, o corpo, a cabeça. Eu não tenho memória de curto prazo, deixei de ter. Não, e depois isso também me começou, mais tarde, a causar algum receio de ir a palco, porque eu tenho um texto que eu decoro, não é? E a minha cabeça está... Uma papa. Portanto, eu nem sei como é que isso funcionará daqui para a frente. Ok. Eu já cheguei a fazer stand-up uma vez. E já depois? Já depois, sim. Ela devia ter 1 ano e tal. Numa festa privada para um amigo, era o 17º aniversário da filha. E pediu-me para eu fazer um texto especificamente para ela, num contexto... Pronto. E foi giro, foi um bom teste, porque era um ambiente descontraído, privado. Já estavas entre amigos? Estava entre amigos, não conhecia ninguém, mas deviam ser pessoas... Não era hostil? Não era hostil, estavam todos bêbados. Esses são os melhores. E a menina, pronto, 17 anos, estiquei-me um bocado, mas mesmo assim... E foi giro, mas eu percebi que estava um bocadinho frágil ainda, pronto. E depois lá está, é a sequência natural. Tu tens uma filha, aos 5 meses e meio tive de pôr a Alice na creche e tive de voltar a trabalhar. E depois foi gerir isto tudo, não é? A escola dela, com o trabalho, ir buscá-la à escola, ir para casa, ter tudo para fazer, não é?
os banhos, estar com ela, não é? Porque para mim foi... Não se esqueçam, mãe solteira. Na altura ainda estava com o pai da Alice, mas não é? isto tudo está aqui. Sim, mas, portanto, para mim foi muito doloroso ter de separar-me da Alice quando ela tinha 5 meses e meio, que foi desumano. Só o fiz porque é a legislação que existe em Portugal e não tinha outra alternativa. Mas custou-me imenso. Portanto, eu vinha do trabalho e ia buscá-la, eu queria estar com ela, não é? E a questão de fazer trabalhos de stand-up ou como atriz ou o que quer que seja, implica eu escrever, porque eu escrevo os meus guiões, escrever, ensaiar, preparar, e eu não tinha tempo ou... Tempo de qualidade, nós para escrevermos Sim, temos que não é? rodar o botão, estar ali, mindsetting. E está fresquinha, não é? Não porque é senão às não 11... sai nada. Não é assim? Mas eu agora queria voltar aqui um bocadinho atrás, porque eu queria dar a perspectiva também do pai da criança, que é abandonada aos 5 meses na creche. Eu fiz 3 vezes isso. E deste lado, a primeira vez então foi estranhíssimo, que é, fomos os dois, deixámos a miúda ainda a meio tempo, começámos, a primeira vez foi só meio tempo, ainda só deixámos meio tempo que ela passa a ambientar, e vínhamos no carro e a minha mulher, como se tivesse dado a criança para a adoção, num inconsolo, que eu dizia, não, mas a gente já vem buscá-la. E ela sentia que a tinha abandonado. Aguenta. E ela, não, nós demos a nossa menina para a adoção. Este era o choro da Isabel. É muito violento. E deste lado, eu percebo, mas deste lado há completamente... Mas se calhar as coisas estão bem feitas, porque depois eu consegui ter a calma para acalmar, porque se estão os dois neste pranto, isto ninguém vai lá nenhum. Sim, pois. Mas acho mas que nós o sentimos homem... de maneira diferente. Sim. É, sim, acho que sim. Porque o nosso vínculo é também físico, não é? Ela é uma extensão. Ela sai... Ali saiu dentro de mim de uma maneira horrorosa. Portanto, é claro que há um vínculo, não é? Não, claro que há. Há aquela experiência que é vista do teu lado, que não há outro. É que não há outro. Há 2 médicos, estão quase a ver os dois a mesma coisa. O pai tem mais emoções, mas também está na mesma perspectiva. Obviamente não é a mesma, mas está na mesma perspectiva se estiver a assistir ao parto. Ora, tu estás... É outra câmara, é outro registro. É mesmo. Sem dignidade nenhuma. Sem dignidade nenhuma, não é? O que é que querem de mim? Soprar? Fazer força? Olha, querem que eu acerte aonde? Esquece, não se faz isso, não se faz isso a ninguém. Não, é só... A ninguém. É selvagem, é um nojo. Mas pronto, mas já é assim há algumas décadas. Décadas, não é? Já para não ser muito bruto. Olha, e quando é que tu depois passas a ter este zoom out sobre a tua vida e começas a te organizar emocionalmente? Ou seja, a querer voltar a ser a Anitta, a dizer, isto ainda não é agora, vou levar o meu tempo, eu gosto muito da expressão, sei que vou fazer, mas vou ao meu ritmo. Gosto desta expressão. Sim, eu também. E agora gosto. tu já estás nesta fase, não é? Sei que vou fazer, há aqui coisas que eu já sei que tenho que fazer para o meu equilíbrio, até emocional, tudo. Sim. Mas vou ao meu ritmo. Estás sem pressa? Estou, sem pressa nenhuma. E com esforço mínimo, em mínimos olímpicos. Porque, lá está, agora ganhei muitos medos outra vez. Porque ganhei as inseguranças todas, pronto. Todas as inseguranças que eu tinha e que aprendi a lidar com trabalho e com psicóloga e com terapia, aquele caminho, não é? E depois de repente que estás numa trava olímpica e alguém fez e tu, pum. Porque agora agora voltar a fazer stand-up é quase começar do zero. Vou ter de provar tudo outra vez a toda a gente, tenho de voltar... a bares, a atuar em bares. Mas, Anitta, nessa parte para o mercado e para o público, mas em termos, tu vais recuperar porque ficou muita coisa. Sim. Não mandaste isso tudo fora, isso garante-te. Porque isso também é um músculo. O treino que nós fazemos
Eu imagino vários músculos no cérebro que precisam de estar coordenados e esse treino existia. E depois adormece. E depois quando tu voltas é mais rápido. Ou seja, Sim. imagina, eu começava agora a aprender a fazer stand-up. E tu recomeçavas a fazer stand-up. Tu Sim. fazes assim e eu. Isto em termos técnicos, sem ainda... Sim, tens que provavelmente. acreditar. Tenho Nós que estamos aqui. acreditar. Agora vamos meter aquela música dos Jogos Olímpicos Ok. nesta fase. Mas eu acho que entrei nesse processo, sei lá, talvez há um ano, que tenha voltado a pensar A pensares nesses mambos. com mais... Porque também as pessoas, lá está, quando te questionam, tu questionas-te a ti própria, não é? E houve um ou outro contacto de bora lá, vamos fazer qualquer coisa. E eu dizia logo que não, porque é a minha palavra preferida, provavelmente. Já tivemos esta conversa, certo? Algo que tenho de continuar a trabalhar, mas fica a questão, e depois eu pergunto-me a mim própria, ok, não, mas não porquê? Não até quando? Ou não até quando? Exatamente. E a resposta é... A resposta é não. Não, Não mas vem aceito. ali alguma onda por trás a dizer assim... Epá, Anitta, é um não e eu aceito esse não agora, mas... é um não, mas é um não um bocado falso, porque eu no fundo tenho vontade, percebes? Só que agora a Alice já está um bocadinho maiorzinha, continuo com... Ela está comigo, pronto, mas quero ver se daqui para a frente, ao longo deste ano, começo a conseguir arranjar uma estratégia que me permita ter um bocadinho mais de tempo para mim, porque ainda não o tenho muito. E o tempo é essencial para conseguir sequer, exato, obrigada, equacionar o que quer que seja, não é? Para treinar, para pensar, para escrever, para não fazer nada, o que for. E eu gostava muito que este ano fosse uma recuperação, pelo menos de tempo. Claro. Pronto, claro, a começar por aí. Mas ainda gostava de fazer cenas, claro que sim. Mãe solteira, Ai pá, uma não filha... digas isso, que a minha mãe não deve curtir nada dessa... Não, porque... Estou a brincar. Consegues dizer qual é o desafio agora? Ela tem 3 anos. Qual é o maior desafio, olhando para tudo? Sobreviver. E continua? Não, Houve muita coisa que foste resolvendo, não é? Também. Sim, mas continua a ser extremamente cansativo tudo. Ou seja, eu estou cansada de ser tudo tão difícil. É tudo muito pesado, é tudo muito difícil. Mas não será porque tu... Eu preciso de babysitters. Certo, mas não... Olha, aqui tenho filhas por todo lado que adoram crianças. Mas tu vives um bocado longe. Eu vou lá. Eu vou lá. Mas não sentes que tu próprio colocas alguma exigência? O que faz de ti uma pessoa que quer ser boa mãe, quer fazer a sua melhor versão de mãe, de educadora, de ser a paisagem, mais importante paisagem da Alice. Essas coisas estão giras. Agora, Certo. não questionas o facto de poder estar a exagerar, ou seja, eu, durante a minha vida, este percurso longo de pai com 3 filhas, em que a mais velha é muito mais velha e a mais nova, em relação à mais nova, não notas, porque a mim foram-me dizendo várias vezes, e eu agradeço todas elas. Isto parecia brasileiro agora. Todas elas. Foi só na tua cabeça. Foi só na minha cabeça. Mas que epá, não exageres. Okay. Eles ficam bem. Sim. Deixa arriscar. Quando estão a arriscar muito, metem um capacete, mas deixa bater com a cabeça. Não é? A diferença é com capacete ou sem capacete. Quando as coisas estão mais ou menos precavidas de risco maior, é sem capacete. Mas até, eu dou um exemplo que cheguei a fazer depois, que era, por exemplo, centro comercial. Eles andam sempre a querer fugir, mas é porque não têm noção. Então é importante, e eu cheguei a fazer simulação, que é, ela fugiu, eu estou farto de avisar, ela fugiu na mesma. E eu escondo-me atrás de uma pessoa e ando a vigiá-la, mas se ela ver-me, e ela fica em pânico quando nota que não tem ninguém de referência à volta dela. Óbvio. Aquele momento é o momento de ensinamento.
Porque enquanto a criança não sentir aquele pânico, E a consequência. ela não registra. Ela não registra. Andarmos aqui na história da retórica, quando eles de palavras atiram tudo para o canto, o exercício prático do que queres ensinar é a melhor coisinha. Claro, o que é que eu digo aqui? O capacete aqui é isto que eu estou a dizer. Eu fiz de propósito, mas mantive sempre a vigilância. Eu tive sempre, nunca alarguei. Sim. Ela é que não me via. Isto é que é o capacete para mim. Agora, claro. Queres? Então vai. Tu vais para o outro lado e perdes de vista. Cuidado também, não é? O risco é grande demais. Claro. Não se pode fazer isso. Tu tens assim algumas coisas que às vezes dizes assim, isto se calhar está a ser difícil, mas eu também estou aqui a pôr exigência a mais? Sim, provavelmente. Eu tenho alguma dificuldade às vezes em delegar ou em confiar, eventualmente, sim. Principalmente a Alice, não é? Não estamos a falar de um livro ou de um vinho. Pronto. E se calhar eu às vezes podia aproveitar mais uma rede mais secundária, mas mesmo assim já comecei a pedir a uma amiga para ficar com ela. Só que depois também não gosto de andar a chatear as pessoas, enfim. Não chatear, é um gosto. Pois, mas sim, se calhar também parte E da ela faz-lhe culpa bem, é minha. E ela faz bem. Faz, claro que sim. Ai, mamã, Yeah. é só tu. Porque realmente ficou o meu mundo, pronto. É o mundo da Anitta, há livros. Sim, exatamente. O mundo da Anitta. Não, a Alice ficou o meu... Anitta no podcast. A Anitta no podcast. A Alice ficou o meu mundo e eu comecei esse mundo tornou-se completamente suficiente. Sim. Pronto. É natural que tem de começar a haver que é mais saudável até para ela, não é? Para não ficar tão... para toda a gente. E sim, também cabe a mim e compete-me a mim traçar esse caminho, claro que sim. E aliviar um bocado a carga. Eu lembro-me, eu sempre tive casais amigos mais velhos e também os mais novos, é óbvio, mas nós sempre tivemos casais mais velhos. E os conselhos que vinham dali realmente faziam sentido. Eu tive essa sorte porque eram esses que diziam assim, relax, isto não vai acontecer, isto não, eu já passei por isso. E essa abertura, ou seja, não é só dar mais paisagens, mais mundo à Alice, mas é tu também receberes um bocadinho mais de paisagens, porque daí vem o tal conselho, olha, comigo resultou relaxar nisto e nisto. E eles tornaram-se também mais relaxados com a vida, com a sua aprendizagem, com o seu crescimento. Sim. Onde tudo mete medo. E ganhamos todos. Eu lembro-me adorei ter amigos mais velhos, um bocadinho à frente de mim sempre. A passar as conversas, sim. E tu relaxas muito, melhor do que ler livros, do que agarrar, não estou a dizer não leiam livros, mas agarrar, né? Tu depois vem sempre aquela história o best-seller dos livros, está sempre a acontecer grávidas, né? Nascimentos, esses livros estão sempre a vender, que é primeiros meses da criança. Até eu comprei. Até tu compraste. E li. Olha, e diz-me uma coisa, podemos falar do segundo filho? Não. De quem? Teu? Pois isso é meu. Eu sou filha única e não gosto, não acho piada. Acho que é muito perigoso ser filha única. E gostava que a Alice, se bem que a Alice do lado do pai tem irmãos, só que é tal e qual como me aconteceu a mim. Eu tenho 2 irmãos, agora já só tenho um, e é uma diferença de idades muito grande, assim, mais de 20 anos. Pronto. Estás a dizer que tens irmãos, mais irmãos? Sim, só do tu pai. És filha única? Do meu pai e da minha mamã, e do meu pai... E depois tens mais irmãos. E a Alice também tem. E a Alice também tem, do lado do pai, mas é exatamente a mesma coisa, uma diferença de idades, estamos a falar de 20 anos ou 18, depende de qual dos filhos. E nem sequer vivem também em Lisboa, portanto não tem uma ligação, portanto é filha única, resumindo. E eu não queria que ela fosse, mas sendo realista, embora não pareça... Eu daqui a 2 anos... Não, eu se me dissessem Anitta e realista, não cruzava, não é? Exato. Eu daqui a 2 anos estou com 40, não parece? Sei que estás super chocado com esta informação.
Sei que estás chocadíssimo com esta informação, não estavas à espera. 30. Eu convidei-te 30, como sendo convidado dos 30. Exatamente. Uma trintona, eu até costumava dizer, para casa tens trintonas. Não, eu estou nas milf já. E, portanto, e sem uma relação, tipo, não vou ter outro acidente, não é? Mas imagina, tens uma relação, adoram-se, é o amor da tua vida. Não estou a pôr isso em causa, nem era isso que eu quero discutir. Se eu tivesse num mundo de uma relação estável, se existisse, completamente se apaixonada vivesse e na maravilhosa. ficção, ok, se eu estivesse num filme de ficção científica e tivesse alguém que amasse muito, que eu acho o amor uma cena sobrevalorizada. Claro, teria, sim, gostava. Sim. O amor Espera, romântico. eu disse isto assim, saiu-me, mas não gostava, não com aquele entusiasmo com que disse a primeira vez. Não, mas isso é o amor romântico. Não ficaste vacinada, né? Às vezes as pessoas dizem assim, não, chegou-me aquelas horas intermináveis assim, sem dormir. Essa é a questão. Eu, por um lado, estou a gostar muito de estar a normalizar a minha vida. Claro. E quando imagino voltar a passar por tudo novo, causa-me alguma ansiedade. Sim. Pronto, porque privação de sono com 35 ou com 36 foi o que foi, imagino com 40 ou mais. Epá, deve ser avassalador. E, para não falar da merda do parto, não é? Que horror. Mas estar sem beber durante mais não sei quantos anos. Sim. Também foi complicado. Li um livro há pouco tempo que o autor dizia que aquilo que perdemos com a parentalidade é que perdemos o direito à ressaca. Eu achei muito giro. Sim. Perdemos o direito à ressaca, porque ninguém vai beber a ficar ressacado com o ser às 6 da manhã a gritar e precisar de nós. E nós com uma ressaca em cima. Sim, mas é que eu nem chego à ressaca, porque eu nem posso beber, não é? Eu estive grávida 10 meses e uma semana e depois amamentei durante 14 meses. Eu tive mais de 2 anos sem beber, não é? Portanto... Já nem sabes o quê? Não, sei perfeitamente. Agora cheiras um copo e agora sei. Não, já estou devidamente apta, já estou outra vez resistente. Daqui a 10 anos a Alice vai ver isto. É só para te avisar. Certo. Tu ainda te lembras da tua parte como filha? Sim. Com os teus meios irmãos, tu quando ias para aquela casa, eram 2, não eram? Eram 2. Eu nunca me relacionei com eles em criança. Ah, não? Não. Porque a pergunta é se tens a noção que quando tu ias, alguma vez que foste, nunca ou a primeira vez fui. que foste... Eles já eram casados. Eu tenho muita curiosidade com a história do que agora é muito comum, que é os meus, os teus e os nossos. Sim, né? sim. E quando tu vais de uma semana para a outra, vamos supor que a regra é essa, guarda partilhada. Não, estou a dizer, mas quando vais... Na ficção, outra vez, ficção, desculpa, não sou eu. Não é tudo sobre mim. Ok, desculpa. Tu não és o centro do mundo. Que merda. O que eu estou a dizer é... lamentável para o mundo. Tenho muita curiosidade. Sim. Dessa dinâmica. Tenho que trazer aqui alguém da dinâmica que é quando tu vais então para outra família, em que lá estão os meus irmãos e estão lá sempre, se não é um processo quase de meia adoção. Deve ser estranho. Não é? Deve ser estranho. E deve depender muito de caso para caso. Exato, e depender muito do equilíbrio daquela família que me vai acolher, não é? De toda a gente. Sim, porque... Mas eu não passei por isso. Isto foi recente aqui na minha cabeça, que era... Sim, mas isso é muito frequente, muito frequente. É quase uma meia adoção. Porque há cada... é raro o caso de casais, sei que tu conheces vários. Muitos. Acho isso giro, mas a Isto maior quando parte tu estás grávida, separam-se. também não só vias as grávidas à frente? Talvez tivesse, também devia estar mais empático. Agora deixei de ver grávidas, por acaso. Tal e qual. Estás curada. Estou curada. Estás pronta para a próxima fase. Deixaste de ver grávida. É verdade. Mas a maior parte acho que posso generalizar, dos casais separam-se a certa altura, não é? E depois reconstroem e reiniciam-se com outras pessoas. Portanto, isso é muito frequente. Sim. Mas eu acho isso muito giro, porque, imagina, tens uma paixão por alguém que está numa relação. Tipo, alguém
da tua vida. Não, Mas isto não é outras biográfico, atenção. Não, sim, Mas eu imagina, estou alguém que tu interessado. gostas muito, epá, mas está totalmente indisponível, porque tem mulher, tem filhos Está lá e... tudo normal, yeah. sim. Ouve, Ok. é só, Não é sei só o que é ficares a normal, olhar. Ok? E? Não, é só ficares a olhar, Ok. tipo, para as redes, não sei o quê, porque é uma questão de anos. Sim. Vão acabar. Achas? Yeah, depois ele vai voltar ao mercado. Ah, E ela ok, também. que giro. Yeah, tudo Ou acaba. seja, o que tu estás aqui a passar a mensagem é tenham paciência, amigas. Sim, vai acabar. Vai acabar. Aquilo vai acabar. Porque Vai, porque quase acaba 70%, tudo. não é? Yeah, tudo Hoje em acaba. dia é quase 70%. Nem que seja porque um deles morre, mas vai acabar, não é? Já matámos alguém hoje. Está bem. Sim, mas nesses casos. No sentido de, cada vez mais essa tipologia de família é Eles chamam-lhe frequente. família tentacular. Yeah. Chamam Acho das que famílias acho que tentaculares. seria um episódio muito interessante. Pois. Eu ando à procura. Mas de- escolhe uns disfuncionais, que é mais giro. Assim, pois. Yeah, e corre bem da mal e não aceitam a outra criança. Isso é que é giro. Pois. Não escolhas tipo aqueles em que é tudo bem bonito. Claro. Não, e só trago um deles, porque a culpa é sempre do outro, por isso. Yeah. É. Foi o Rui Simas, quando passou por aqui, tu também conheces. Sim, o meu querido O Rui Simas. Simas é que disse isso. Sim. Uma das questões que mais aparece nas consultas é, ele começa as consultas com uma A pessoa. rejeição dos filhos dos não, outros. Não. É dizer que o facto de não se estarem a dar bem como casal, a culpa é sempre do outro. Ah. E ele, invariavelmente, pede para que na segunda consulta venha a outra pessoa. E claro que a culpa não é só do. Claro que Claro não, que não é? Mas ele fazia sempre essa. Jamais. Essa parte gira. Então, estamos prontos para ter segundo filho. Não, depende das condições, obviamente. Sim, epá, eu por um lado gostava muito, sim. À parte de todo o sacrifício que acarreta e etc, mas acho que seria bonito, principalmente para A mim. Alice ter alguém. Sim, eu Crescer. sou filha única e eu não gosto de ser filha única, não na questão da... Nem é propriamente quando eu olho para trás e vejo a minha infância, no sentido que era muito sozinha, não tinha com quem brincar, nem é por aí, é mais... E Porque, inventava stand-ups. sim, Toda a hora. eu sempre fui muito, pá, eu entretinha-me sozinha horas e horas e inventava imensas coisas. Pronto, acho que se calhar a parte E é daí que criativa vem, também, pois. pronto, não Com tive certeza. alternativa. Mas acho que é mais ingrato quando, na fase adulta, quando os nossos pais começam a envelhecer e de repente está tudo para cima de um, não é? Está tudo para cima de nós e também todas as pressões e expectativas que põem em nós, não é? Porque és o único filho e quando tens pais que projetam em ti expectativas e cenas, é muito... A carga é muito maior, sim. A carga é pesada. É. E quando tens uma família em que tens vários filhos, haja uma distribuição um bocadinho mais equitativa ou seja mais saudável. E quando tens só um, porque numa vertente trágica que eu não gosto de ir por aí, mas imagina que acontece alguma coisa, não é? Ficas sem... O teu mundo desaba. Tinhas um filho. E há muitos casos desses em que acredito seja... É pesado, é. É Eu muito tenho um caso pesado. agora até recente e é meu, um dos irmãos é meu afilhado. Mas diz-me uma coisa. Eu nunca daria para famílias numerosas. Não? Não. aqui um convidado. Deus tive aqui expelir numerosas crianças. Eu tive Mas aqui um duas acho que é convidado, fofo. Tive aqui um convidado, Rui também. O senhor dos 6 filhos. Sim. Ah, eu vi. Gostei imenso. Rui Mimoso. Admiro, Aquele sorriso sempre. nunca participaria nesse evento, mas achei o máximo. Não, mas aqui há uma coisa muito... Estou muito aqui agradado contigo. Sabes porquê? Porque ao falarmos aqui do segundo filho, tu estás calma, tu estás fixe. Então porque ele não existe. Não, eu percebo. Mas isto quer dizer outra coisa. Quer dizer que tu agora olhas para o caminho com a Alice e senti aqui que vale a pena. Sim, foi a melhor coisa da minha Sim, vida. é isso, Foi, não é? claro. Apesar de porque ter receio, sentirmos que estamos a ser atropelados por aquilo que aconteceu, porque também ligamos um bocadinho, eu vou dar aqui uma palavra muito forte, ligamos ao divino. O divino da nascença, pá, criamos vida, não é? Claro. Criamos vida. Então, É impressionante.
Sim, mas isso é... Ainda nos sentimos mais atropelados por os eventos todos por causa disso. Porque se fosse uma coisinha... eu também publico um livro. Eu quando vejo a primeira vez o livro na minha mão em papel, eu fico... Também é um nascimento, claro. É um nascimento. Mas não me sinto atropelado durante 6 meses. Aquilo tem ali aquela semana de... Não é? Sim. E tu olhas, mas sim, há muita emoção. Porque tu vês... Claro. Vês uma coisa criada Por quando em ti. Era só preto e branco. Exatamente. É muito solitário quando escreves, não é? Claro. É preto e branco. Estás ali, é preto e branco. E depois tens ali umas ideias, o livro fica com outras coisas. Mas o que eu estou a dizer é, pá, isto é muito giro, é o nascimento de qualquer coisa, ficas emocionado. Pá, mas São vais dimensões 3 vezes à diferentes. casa de banho e já foi. Um filho e tu... É a vida toda, não é? Yeah. Mas tu estás já nessa fase que é... Thank God. Sim, e é engraçado que eu acho que sou uma pessoa muito melhor agora depois da Alice e antes da Alice. Eu já era É o espetacular. A, Emma. Não, a DA. A, DA. Antes da Alice, Sim. depois da Alice. Ok. Eu já era espetacular, ok? Mas mas sou sei, muito eu melhor sei. pessoa agora. Mesmo, acho que O que é que tu conseguiste retemperar com a Alice? Em ti? acho que fiquei uma pessoa muito mais calma, muito mais humana, mais empática, mais sensível, espetacular. Sim. Muito Eu pus mais, para o número de telefone. muito mais segura, porque Sim. eu tive um parto sem epidural, meu. Eu sinto-me Valente. eu posso tudo, mas Tu sinto-me. agora podes tudo. Eu vou pôr já disse, o meu CV vai ter isso. Posso tudo, mas depois escreves com PH. Ou seja, agora acho-me espetacular no sentido, tenho força. Eu fui ao meu limite, desci ao pântano, andei lá a chafurdar e agora estou na fase de me reerguer, não é? Não, mas a maternidade acho que é uma experiência que nos torna melhores pessoas, tal como a paternidade, não é? Não, Isto- obviamente, é diferente. Epá, diferente é uma coisa, e eu Em aceito a diferença. pessoas Sim. empaticamente normais, não é? Ou que não têm patologias estranhas, Niveladas, exato. equilibradas, lá está, Equilibradas. aquilo que falávamos antes disto. Não. Não, eu aceito, entre a paternidade e a maternidade, eu aceito muito, eu gosto muito mais da parentalidade, sabes porquê? Porque é os casos da adoção e é pai quem cria, não é? Não é roubar nada à mulher, nem ao homem biológico, nem ao pai e à mãe biológico, mas é um bocadinho aqui frisar que pai biológico, mãe biológica são muito importantes ali naqueles primeiros, não é? O sprint, até aos 2 anos, Claro. calhar. Se forem Mas bons, sim. depois, pá, a vida toda que eles têm pela frente, aqueles anos todos, nós somos a espécie que habita este planeta, que tem uma parentalidade maior. Nenhum Sim, animal mais precisa de prolongada, tantos anos. não é? Sim, sim, sim. E eu percebo que o que pesa para estarmos a criar uma criança equilibrada, lá está, estar a criar uma pessoa equilibrada, um ser humano equilibrado, pesa muito mais aquilo tudo que é a educação, porque eles próprios querem se emancipar de nós, até da proximidade de nós, isso tudo eles vão querer para Não é? ficarem. Não estou Sim, preparada espera para por isso. espera por isso. Ingrata. Cabra. Se eu soubesse, Depois de tanto sacrifício, tanta privação. e é isto que tu me fazes. Mas, sendo diferente, o pai e a mãe, sendo diferente, são o que eu quero aqui dizer é, do lado do pai, pondo esse princípio de equilibrado, que nunca sabemos maturar este conceito, mas é intenso. Para o pai também é intenso, é muito intenso. Pois é. É muito intenso. É diferente. E às vezes as pessoas discutem muito isto, que é, mas não é a mesma coisa, vai sempre um mas a seguir. Epá, é diferente, aceito, está feito, está
Os investigadores, os cientistas já fizeram essas coisas todas, já não me meto nisso. Mas é intenso, do nosso lado é muito intenso. Pois é. É mesmo muito intenso. Porquê? Porque nós temos o instinto da proteção. Há coisa mais frágil? Não. Ora, nós temos, né? E nós saímos para a caça. Vocês ficavam. A proteção da família contra os animais predadores, não sei o quê. As mulheres hoje em dia também saem para a caça. Também. É a hora estranha. Principalmente ao sábado à noite. Não, quinta, sexta, sábado. E nas Ladies Night. Sim. Yeah, é isso. Mas, voltando aqui ao Desculpa. Há aqui uns instintos, isso também está provado, há uns instintos ancestrais, diferentes no masculino e no feminino. Claro, naturalmente. E um deles, e por isso é que é intenso, e por isso é que, por mais que o homem finja, está tudo controlado, não sei o quê, está a mentir, porque aquele instinto de proteção, ele está todo borrado, porque aquilo é frágil. E mais, a mãe naquele período logo inicial está frágil. Ou seja, tudo aquilo agora é da sua lavra proteger, não é? Sim. Então é intenso, é isso que eu quero dizer. Pois é, claro. Para o homem também, naturalmente. Agora, sendo diferente. Para os homens que não fogem também. Sim. Mas não há umas trelas? Não. Quer dizer, há brinquedos sexuais por todos os lados. Não... Agora lembrei-me dele também. Quer dizer, há brinquedos sexuais por todo lado. E não há uma trelazinha para amarrar o... o Simas deve ter falado nisso. Falou. Sim. Falou que é preciso amarrá-los. Mas olha, eu se tivesse de dar um conselho... Não é conselho. Não, do género. Se me perguntassem... Anitta, aconselhas... as mulheres indecisas. Muito indecisas ou pouco indecisas? Todo o espectro de indecisão. A terem bebés. E tu? Não sei bem. Não sabes? Não, dizia, claro que não tenho. Não, tenho. Não, mas ajuda. Depende. Sim, depende. Eu tenho várias amigas que ainda não foram mães. Okay. E que já estão, tipo, a atingir a minha idade, tipo 31 e meio. Sim, tal e qual. Portanto, estão a chegar àquela idade a que chamam a idade limite, não é? Porque nós biologicamente, para o primeiro filho... falecem, sim. As coisas apodrecem, mirram, perdem, encarquilham, não é? Exatamente. Pronto. E custa-me, principalmente, aquelas que querem ser mães, que gostavam mesmo de ser mães. Tem chamamento, não é? Sim. Okay. E dariam mães maravilhosas e que biologicamente estão a ver que começam a desistir da ideia. Sim. Isso eu acho triste. Acho sempre muito triste quando vejo histórias até de casais que querem ter filhos e não conseguem. Sim. Mulheres que adoravam ter filhos, mas chegam ali aos 38, 39, 40 e não têm uma relação. Isto aqui é uma bênção. Eu provavelmente seria essa mulher se não tivesse tido um acidente, claro. Percebes? Uhum. E por isso é que a minha gravidez foi muito complicada, porque eu queria ser mãe, sim. mas não naquelas condições. Como tudo na minha vida era uma cena super idealizada desde miúda, também porcaria de livros que nós lemos, exato. Opa, com o homem que eu amo, eu quero ter um bebê com o homem que eu amo, que temos uma relação, não sei o que, e decidimos, foi tudo ao lado, tudo ao contrário, tipo, nem vale a pena entrar em pormenores. Mas lá está, ainda bem que aconteceu. Porque racional como eu sou e tendo em conta... Sim, ainda bem que foi assim, né? Um currículo de relações falhadas. Provavelmente... Mestrado em relações falhadas. Exato. Eu ia chegar aos 40 ainda à espera do momento ideal, do parceiro ideal. Sim, do cavaleiro montado no cavalo. Provavelmente nunca teria acontecido. Pois. Eu acho que essa parte para mim é a coisa mais forte. Aí é celebrar a vida com tudo o que a vida tem de acidente também, não é? Sim, e de errado. Mas vale a pena. Porque esta história do esta parte de ti, que é não tenham filhos, aquilo dói. Dói. E a parte física, sim, é horrível. Não é só. É essa dor tudo, toda. sim. Ajuda a pensar, por exemplo, do género, migas.
pensem assim, daqui a 3 anos está tudo normalizado, voltam a ser quem eram. Sim, até antes, lá está. No meu caso, se está a demorar mais tempo, porque eu não tenho ajuda, não é? Porque eu não tenho uma rede. Se eu tivesse, há muito mais tempo que eu já Claro que estaria sim, claro que sim, estabilizada. claro que sim. Às vezes aquilo que eu tento dizer às minhas amigas é tentar aliviar um bocadinho a pressão que elas põem, lá está, no cavaleiro e na idealização do momento, daquilo que é o momento certo, não é? Porque, Fomos educados assim, não é? assim, e eu percebo, não é? Que realmente é uma fase que acarreta muita coisa, não é? Até financeiramente, etc. Pronto, portanto, convém termos uma vida minimamente estruturada. Mas as coisas fazem-se, as coisas acontecem, não é? Portanto... E ter alguém em sintonia connosco, não é? Se aquilo é tão importante e intenso, então essa ajuda também é um bocado estar mais pessoas em sintonia. Sim, não é? e caguem na ideia do príncipe encantado. Não existe. Não existe. Não há. Aliás, mora... Ele é encantado. Depende da sua competência para fingir, mas ele consegue ser encantado para um ano, Acha? quando não é um mês. E depois não se aguentam, não é? Depois não se aguentam. Não, mas o importante é, pá, no meu caso, não interessa o meu caso, mas idealizar demais não se... Sim, essa é a parte que eu acho que não ajuda. Idealizar demais não ajuda. No entanto, depois Porque ser... pode aparecer a pessoa certa. Sim. Porque idealizar demais, atenção, não é? Eu considero-me, venho da poesia, venho da filosofia. Estou sempre a querer idealizar coisas, um mundo perfeito e coisas. Mas eu entendo, com os anos, com o passar dos anos, comecei a entender que tu, ao idealizares, pões ali um frame, pões a moldura do que é que vai ser a tua vida e para mim começou a servir, mas para mim começou a servir só. Eu sei o ideal, não o persigo, porque aí é que é a ansiedade, a frustração, vem tudo. Sim, as expectativas, não é? Expectativas, mas saber o que é que seria o ideal para nós, a mim reconforta-me. Porque eu sei qual é o meu ideal, mas sei que aquilo vai estar aquém. Yeah. Não saberes mas isso é bom para ti? Eu gosto, sabes porquê? Porque quando não sei bem o que quero para mim, sinto-me perdido. E é a pior coisa que me pode acontecer. Faz-me nesse sentido. Okay. Quando eu não sei o que quero, não consigo fazer o frame, que é, o ideal seria isto, para mim, nesta área. Sinto-me perdido, não sei que direção tomar, não sei que energia pôr, porque depois nós estamos a 360. Tu podes, mesmo na educação, podes-te virar para onde tu quiseres, estás 360 graus. Claro. Não saberes qual é Sim. os graus, não estou a dizer não é? assim, não é 1 grau, é aqui 359. Não, mas teres um ângulo de 45, 90, este é 90, de 90, que é, para aqui era o meu ideal, para aqui, e depois vai ser ali ao lado, mas tu sabes com que onde pôr a energia, é mais isto que eu te queria passar, não sei se faz sentido para ti. Totalmente. Mas eu construo um quadro do ideal, depois sei mais ou menos para onde dei de meter a energia e já não sou naif ao ponto de achar que vai correr, que todo o mundo à minha volta vai estar a conspirar positivamente para aquele ideal se concretizar. Não, eu sei disso. Vai haver dificuldades, vai haver reveses, vai haver essas coisas todas, mas eu preciso desse frame, sim. Por isso, esse sonho, essa idealização tua, claro eu entendo. Sim. E gosto. Sim. Porque há poucas pessoas, se calhar estas gerações mais novas, tendem a não idealizar quase nada. É? É o que tu tens... Acho que é assim um bocadinho... Ok, eu tento não saber muito sobre Vou elas. no mass market. Exato. A ideia que eu tenho é que, sim, está tudo muito mais superficial, muito mais... Consumo imediato dessas coisas todas. Com pouquíssima profundidade, com pouca identidade, é tudo muito rebanho, não é? Sim. Muito influenciável. Eu acho que com pouca... Esse é um risco, mas eu acho que eles realmente... A malta nova agora, os adolescentes, por exemplo, pequenos adolescentes ou os recém-adultos,
que às vezes não têm independência económica, mas têm uma coisa que eu admiro muito, que é aderem às causas. O que me faz questionar a seguir é, e se a causa não é boa? Sim. Isso do rebanho que estás a dizer, eu até encontro uma coisa positiva, que é muito mais do que a minha geração, aderem a causas, têm essa força e vão por ali fora e alteram o mundo, mudam o mundo. Mas agora cuidado, é que se a causa não é boa... Eu vejo poucas causas que valham a pena também. Sim. Mas cuidado, estás a ver, estas pessoas todas a aderir a uma causa, a juntarem-se, a doarem energia nessa causa, mas depois não é uma causa decente. Como, por exemplo, nota-se agora muito aquela história de tu és da equipa A, eu sou da equipa B. Nota-se muito, eu sou daqui, tu és dali. Não tem mal nenhum se tu não colocares, polos, que é positivo e negativo. E nós somos sempre, a nossa história é sempre a positiva. E então dizer, tu és da equipa A, eu sou da equipa B, e nós somos os bons, tu és os maus. Isto é o campo para não aceitação. Mas já foi assim, não é? Eu acho que está pior. Aí Achas que eu acho que está ok. pior, sim. Porque abraçam as causas, depois como as causas ficam microcausas, esta é a minha equipa, então abraçam com muita força a causa da minha equipa, e depois lá está um líder, que não desse microcausa. Não é equilibrado? Não é equilibrado? Exato. Por acaso é a fase, tudo bem que está longe, eu tento relativizar com isso, mas é a fase futura que me assusta mais. Quando eu penso assim, Ai, a Alice neste mundo. A adolescência, credo, não... Mas tu pões a Alice porque ainda continuas nessa idealização, que é a Alice no País das Maravilhas. Agora estás a perceber que não é bem assim. Não, nunca idealizei isso. Não? Nisso sou muito... A Alice foi só um nome. Não, Alice era o nome da minha avó materna. Que giro. Sim. É Que um eu obrigado. adorava, sim. Minha linda avó, sim. A avó Alice. E eu, desde que pensei a primeira vez que queria ser mãe, que foi pai com 14 anos, que escolhi o nome, portanto o nome está Já escolhido, estava, sim. Seria Alice. Ou seja, o pai não podia pôr, né? Não podia, pois. Adeus. Yeah, temos pena. E se fosse rapaz? Eu não ia não ser tinhas? rapaz. Ai, já sabias. Sim. Isto é menina e mais nada, é Alice. É. Não ia ser rapaz. Olha, se calhar íamos terminar, copo de vinho. adorei, vamos beber um copo de vinho, Mas Gostei adorei muito de falar ter-te cá. contigo. Olha, Tens de dizer às pessoas onde é que nós nos conhecemos. Às pessoas. está bem. Tens de dizer Olha, aos sim, ouvintes. É verdade. Mas é, porque também é uma faceta tua que se calhar muita gente não conhece. Não, é verdade. Nós conhecemos num curso de um mês, não foi? Foi um mês, mas era assim intenso. Um bocadinho. A referência temporal não tem. Também. Que era teatro de improvisação. Exatamente. Foi muito giro e a proximidade das pessoas acontece, é engraçado, aquilo é tão intenso que acontece. E se calhar uma coisa que tu não sabes é a razão porque é que eu fui para esse curso de teatro de improviso, é porque os princípios que o teatro de improviso defende são muito humanos nestes termos da relação humana. É verdade. E eu não fazia ideia. Porque é um convite à aceitação. A não negar o que o outro deixa para nós e a seguir com o que o outro deixa para nós. Eu fiquei maravilhada quando percebi que aquilo não ia ser só um curso de teatro de improviso. Ou seja, que havia todos esses ensinamentos que até me foram muito úteis. Sim, claro que já os perdi todos. Já uso o não como palavra preferida outra vez. Mas a aquilo é bestial, é muito bom. Mas a relação entre as pessoas é um treino. É, claro. Eu evito relacionar-me. E ao não fazermos teatro de improviso, não treinamos. Pois é. Temos que marcar. O quê? Vimos aqui fazer... Vais aqui à minha casa, convidamos uns amigos e fazemos aqui umas coisas. Aqueles jogos. Stand-up e aqueles jogos do teatro de improviso. Sim, acho que convidamos o Simas. Convidamos o Simas também. Que é para ele trazer uns brinquedos. E fazer o cenário mais avermelhado. Olha, eu tenho sempre aqui uma prenda. Isto foi o último livro que eu escrevi, Lar, o Último Reduto, e... tão bom. Sim, eu já vou... É para mim ou depois quando, eu já vou, quando o isto Bernardo acabar, desligar as sim, câmaras sim, tu... não.
Eu vou dedicar-te o livro, agora a seguir, mas este é teu e espero que gostes. Eu adorei escrevê-lo. Obrigada. Escrevi com a Sónia Ventura, foi escrito a 2 mãos. Tão bom. Foi. Obrigada. É Eu não bom. trouxe nada. Ainda bem, trouxeste a tua alegria, o teu sorriso. E isso é que eu te agradeço imenso. Obrigada, Rui. Gostei muito. Muito, muito, muito. Em relação a nós, ficamos por aqui. Espero que gostem, espero que continuem a seguir este podcast de Regresso a Casa e não tenham pressa, mas sejam atentos. Até à próxima.